Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O pessoal da igreja com a paz do Senhor. Amém. Alguns olhares assustados, né? Mas é isso mesmo. É a Fernanda que vai ministrar hoje aqui. Mas eu sou só um instrumento do Senhor, irmãos. Quem vai falar é o Espírito Santo. E eu te peço que você redobre a sua atenção e você dê o seu coração para ouvir o que Deus vai falar neste lugar. Amém? Essa palavra está ardendo no meu coração, fiquei o mês inteiro estudando, né? E eu creio que Deus tem algo para dizer a nós nesta noite. E eu peço aos irmãos que abram no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Nós estaremos lendo do primeiro versículo ao versículo 10. Ezequiel 37, do 1 ao versículo 10. Glória a Deus, Glória a Deus. Nos diz assim, a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, dize-lhe ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Amém? Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Irmãos, é uma passagem conhecida, né, por nossas vidas, mas eu creio que a palavra do Senhor diz que ela se renova, e hoje eu creio que o Senhor tem um renovo para as nossas vidas neste lugar. Eu quero fazer uma introdução, pretendo não demorar, mas eu queria falar alguns pontos importantes para que a gente consiga entender o contexto dessa visão. Por que Deus estava comparando Israel com ossos secos? A palavra veio para o profeta Ezequiel, e o nome de Ezequiel significa Deus fortalece. Ezequiel era de família sacerdotal. Ezequiel foi levado cativo aos 25 anos de idade. E aos 30 anos de idade, naquele mesmo local, ele recebeu a sua chamada profética. E era com essa idade que os profetas davam início ao seu ofício sacerdotal. De modo que esse foi um ano muito importante para o profeta Ezequiel. Ezequiel foi contemporâneo de Jeremias. Ezequiel também foi contemporâneo de Daniel. Ezequiel possuía quase a mesma idade de Daniel. E por causa da sua origem sacerdotal, Ezequiel tinha um interesse particular com os detalhes do templo. E Ezequiel tinha grande familiaridade com os detalhes do templo, porque ele cuidava da casa do Senhor. E Deus usou muito Ezequiel para escrever a respeito disso. E o texto que nós lemos diz que Ezequiel teve uma visão profética e extraordinária. Porém, foi no período mais tenebroso da casa de Israel, que foi durante o cativeiro. A visão descreve a situação em que Israel estava vivendo naquela época. Israel estava como ossos dentro de um grande vale. Mas essa nunca foi a vontade de Deus. Porém, Deus usa o sofrimento para corrigir o seu povo. A palavra diz que o povo se havia apostatado da fé, o povo havia desviado seus pensamentos, o povo havia transgredido contra o Senhor, o povo estava como casa rebelde diante de Deus. E isso fez com que Deus olhasse e
visse que as obras de suas mãos eram más, porque o povo havia se apegado à idolatria. E a palavra diz que o nosso Senhor não divide a sua glória com ninguém. E o povo escolhido estava fazendo isso, dizendo no seu coração: o Senhor nos abandonou. E o Senhor estava lá o tempo inteiro. Mas eles queriam se afastar porque achavam que o Senhor não estava ali com eles. Israel não estava dando ouvidos à voz do profeta. Ezequiel profetizou muitos anos. Jeremias também profetizou muitos anos. Mas o povo não estava ouvindo a voz do Senhor. Então o Senhor queria usar Nabucodonosor para repreender aquele povo. E Nabucodonosor, de uma forma repentina, fez 3 invasões a Jerusalém. A primeira delas foi em 605. Ele invadiu a cidade e quando ele sai da cidade, ele leva consigo jovens príncipes, jovens dotados de conhecimento, jovens que possuíam sangue real. E entre eles estava Daniel e os seus 3 amigos. A segunda invasão, que ocorreu 8 anos depois, Nabucodonosor volta àquela cidade e ele leva mais de 10.000 judeus. E entre eles estava Ezequiel. A terceira e última invasão de Nabucodonosor àquela terra foi em 586. E dessa vez, Nabucodonosor não levou ninguém, mas ele colocou fogo nas portas, ele destruiu os muros da cidade, aleluia, ele destrói totalmente o templo de Salomão e rouba os seus utensílios. Israel havia perdido a sua proteção, porque Israel se gloriava dos seus muros altos que a fortaleciam e protegiam. Mas Deus queria ensinar uma coisa para Israel: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então não adianta, irmãos, acharmos que nós estamos protegidos. Muros físicos não impedem que os inimigos possam chegar às nossas vidas. Quem impede isso é Deus. Se nós não estivermos com Deus nas nossas vidas, se não estivermos com Deus na direção, não terá nada que impeça que os inimigos invadam o nosso território. E a palavra diz que eles destruíram por completo os muros de Jerusalém. Agora Jerusalém está exposta, qualquer um pode entrar e qualquer um poderia sair daquele lugar. Israel estava com tristeza no seu coração, porque de longe as pessoas viam a tristeza de Israel. O povo então se dividiu e grande parte dos exilados ficaram à beira do rio Quebar. Profetas, músicos, sacerdotes, porteiros, eles se assentaram à beira daquele rio. E a palavra diz que os músicos que ali estavam se negaram a adorar o nome do Senhor, porque eles estavam em terra estranha. E a prova disso está lá em Salmos 137, do versículo 1 a 4, que diz: juntos ao rio da Babilônia nos assentamos ali e choramos quando nos lembramos de Sião. Sob os salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, pois lá aquele que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Mas como entoaremos uma canção do Senhor em terra estranha? Então os levitas estavam dizendo que eles estavam desistindo. Eles penduraram o seu instrumento e falaram: nós não vamos cantar neste lugar, porque essa terra é estranha, porque o povo zomba de Deus. Porque naquela época, queridos, quando havia uma invasão a outra cidade e aquele povo perdia aquela guerra, eles acreditavam que a divindade daquela cidade havia sido vencida. Então eles achavam que tinham derrotado o Deus de Israel. E eles zombavam do povo e pediam que o povo cantasse para eles. E eles disseram: mas como nós cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Os levitas estavam falando no versículo 1 que eles se assentaram e choraram. E assentar, queridos, para os judeus não era apenas de forma literária. Eles estavam falando de forma espiritual e profética. Eles estavam dizendo: olha, nós desistimos, vamos pendurar as nossas harpas e não vamos mais cantar, porque não temos mais motivos para nos alegrar. E a palavra diz que para Deus levantar um povo, primeiro Deus precisaria levantar alguém. E perceba, queridos, que quando o filho pródigo retorna para a casa do seu pai, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Isaías 61 diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Miqueias 7, versículo 8 diz: ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, porque ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se eu andava nas trevas, o Senhor será minha luz. Aleluia. Salmos 20, versículo 8 diz: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé para o glória do Senhor.
o anjo chegou e disse para ele: Elias, levanta, come, bebe, porque muito grande é a caminhada. Então, queridos, se levantar é assumir a posição. E em contrapartida, se assentar é dizer: olha, eu estou desistindo, eu não quero mais cantar, eu não quero mais adorar. E Deus queria levantar o povo de volta, porque o povo se assentou à beira do rio Quebar. E Deus estava dizendo que para levantar muitos, primeiro Deus queria levantar alguém. E Deus escolhe no meio daqueles que estavam assentados o profeta Ezequiel. E no capítulo 2, Ezequiel diz que ele estava sentado junto com aqueles judeus à beira do rio Quebar. E ele ouviu a voz de Deus dizendo a ele: filho do homem, Ben-Adã, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava, e me pôs em pé e eu ouvi o que ele falava. Muitos querem ouvir a voz do Senhor, muitos querem que o Espírito venha se apoderar, mas muitos não querem se levantar para ouvir. Muitos querem fazer o contrário, se assentar. Muitos, queridos, hoje em dia querem desistir. Mas o Senhor está dizendo nessa noite que é noite de se levantar. Não é noite de desistir, não, querido. Aleluia. É noite de se levantar. A palavra diz que Deus colocou Ezequiel de pé no capítulo 2. Mas parece que nos capítulos seguintes Ezequiel voltou a se assentar. E no capítulo 8 está escrito: e ele disse: eu estava assentado na minha casa, junto com os anciãos de Judá, e ali eu vi a mão do Senhor, que desceu sobre mim, e o Senhor era semelhante como um aspecto de fogo. Na cintura para baixo era fogo, na cintura para cima ele era um ser resplandecente. E essa mão que eu vi naquela visão me pegou pelos cabelos e me colocou de pé e me fez ver a visão da glória de Deus. Aleluia. Se você estiver entendendo essa palavra, querido, Deus quer falar contigo, mas precisa estar de pé. Não pode desistir, não pode parar, não pode pendurar um instrumento, não pode pendurar a Bíblia. Deus está levantando nessa noite para usar, mas para Ele poder fazer o Espírito se apoderar, precisa estar de pé, porque Deus precisa usar alguém que está vivo. O vale estava morto, mas Deus queria levantar profeta vivo para profetizar, e é assim que Deus faz. Então se coloque na posição nessa noite. Se você saiu, se você se desviou por algum momento, assuma a posição nesta noite, porque o Senhor quer usar a sua vida. Aleluia. A palavra diz que Ezequiel está novamente de pé. E no capítulo 37 ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Queridos, o que Ezequiel estava dizendo nesse versículo é que ele precisava de uma condição para visualizar aquela visão. Ezequiel estava dizendo para nós neste versículo que ele não estava na carne. Ezequiel precisava estar em espírito, porque Deus é espírito. E para o profeta entender o que Deus quer falar, o profeta precisa estar na condição que Deus precisa, para ele poder sentir o que Deus sente. E o profeta está dizendo aqui nesse versículo que ele não estava na carne, ele estava em espírito. Aleluia. O apóstolo Paulo nos diz que o homem natural não entende as coisas do espírito, e só os espirituais entendem, porque Deus é espírito, e o profeta deve estar em espírito para entender o que Deus sentia. Paulo diz em 1 Coríntios 6, versículo 19, que nós somos templo do Espírito Santo. Vejamos, queridos, que o templo de Salomão era dividido em 3 partes. Repita comigo: átrio, santo e santo dos santos. Decoraram? Átrio, santo e santo dos santos. Essa era a divisão do templo de Salomão. E quando Paulo nos compara com o templo de Salomão, nós também possuímos essa divisão, que é soma, psique e pneu, ou seja, corpo, alma e espírito. Vamos repetir? Corpo, alma e espírito. Entenda uma coisa nessa noite, querido. Com o corpo, nós chegamos no átrio. Com a nossa alma, nós chegamos no santo. Mas é só em espírito que nós chegamos no santo dos santos. Vou repetir para você adorar o nome do Senhor com mais vontade. Com o nosso corpo nós chegamos no átrio, com a nossa alma nós chegamos no santo, mas é só em espírito que nós chegamos no santo dos santos. Por isso que Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Não dá para adorar na carne não,
aqueles que quiserem acompanhar. Ele diz: e ele me fez andar. E ele me fez andar. Irmãos, quem entra no vale normalmente se sente neutralizado. Quem entra no vale se sente incapacitado. Quem entra no vale, a tendência é estacionar, é parar. Porque o vale tem poder para tirar sonhos. O vale tem poder para estacionar as pessoas. Mas Ezequiel estava dizendo aqui neste versículo, no versículo 2, e ele me fez andar. O que Ezequiel estava querendo dizer, queridos, é que nas forças dele ele não andaria. Mas Ezequiel estava dizendo neste versículo que a mesma mão que colocou ele naquele vale foi a mão que fez ele andar. Sabe por que você chegou neste lugar hoje? Porque ele te fez andar. As suas forças talvez você não conseguiria. Quem sabe você pensou: não, hoje eu não vou, eu vou ficar em casa, eu estou sem forças. Mas você chegou aqui porque ele te fez andar. A força vem de Deus, e é ele que nos faz caminhar no meio do vale. É ele que abre caminho para a gente passar. É a mão que nos coloca, é a mesma mão que nos sustenta do começo ao fim no meio do vale. E esse vale não é o endereço final nesta noite. O vale não vai parar você por completo, querido. Entenda isso. O seu endereço final não é o vale. Mas entenda também que a mão do Senhor está lá. A mão do Senhor está lá. Aleluia. Ainda no versículo 2, na parte B, ele diz: e me fez andar ao redor deles. Ezequiel andou no vale, Ezequiel andou ao redor dos ossos. Mas a palavra não diz que Ezequiel passou por cima nem no meio dos ossos. E por que ele não fez isso, queridos? Porque os ossos representavam a casa de Israel. E o Senhor não havia levantado o profeta para pisar em ninguém. Eram ossos, estavam sequíssimos, estavam estendidos sobre o chão, mas não estavam enterrados, porque ainda havia propósito para o Senhor. Então entenda isso nessa noite: se o Senhor te levantou, não foi para pisar em quem caiu, porque ainda tem propósito do Senhor, ainda tem profecia de pé, porque ainda tem profeta de pé. E o vale está morto, mas tem profeta vivo para a glória de Deus. E este vale é para poder fazer restauração na tua vida. Aleluia. Você não foi levantado para pisar, mas... Aleluia. Seu papel neste lugar é estender a mão, querido. Aleluia. Porque o Senhor tem propósito. O Senhor nos levantou como profetas. O Senhor não nos levantou como coveiros espirituais. Você não foi chamado para enterrar ossos, você foi chamado para orar e profetizar vida sobre esses ossos. Então profetiza nessa noite, porque o Senhor te dá autoridade para profetizar vida onde você estiver. Porque você está vivo e o propósito é com você. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 3. O profeta olhou, aleluia, diagnosticou, e então veio a pergunta: filho do homem, Ben-Adão, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Queridos, Ezequiel era profeta, Ezequiel era um sacerdote, Ezequiel conhecia a Deus. Aleluia. Ezequiel não estava dizendo que ele não sabia, mas Ezequiel estava dizendo: Senhor. Quando ele diz Senhor, tu sabes, o profeta estava transferindo a responsabilidade para Deus. E ele estava dizendo: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não faço, mas o Senhor faz. Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem controle de todas as coisas. Eu digo nessa noite que o controle está nas mãos do Senhor. E pode ser que a sua visão seja limitada, pode ser que você não veja a esperança, mas transfira esta responsabilidade para Deus e diga: Senhor, tu sabes, tu podes, e o Senhor tem poder para fazer. Aleluia. Deus então devolve a responsabilidade ao profeta e diz: então profetiza sobre estes ossos. Aleluia. Porque o que Deus estava dizendo para Ezequiel: olha, Ezequiel, você está no meio de um vale, está cheio de osso seco, parece não ter esperança. O vale está morto, Ezequiel, mas você está vivo. E você tem condições de liberar a palavra nesta noite. Deus está dizendo para nós, através deste versículo, querido, que você não é osso no meio desse vale. No meio
Profetiza no nome de Jesus, porque o Senhor está te dando autoridade para profetizar. Aleluia. No versículo 4, Deus instrui o profeta como profetizar. No versículo 5, Deus diz que faria entrar o Espírito e eles viveriam. E no versículo 6, Ele diz que estenderia sobre eles nervo, carne e pele. Aleluia. E o profeta no versículo 8 diz que visualizou quando ele profetizou. Ele viu, ele confirma que isso realmente aconteceu. Primeiro cresceu nervo, depois cresceu carne e por fim cresceu pele. E quando nós olhamos para alguém que está próximo de nós, qual a primeira imagem que nós vemos? A pele, é a aparência, né, queridos? E o que Deus está dizendo nesse versículo para o profeta é que quando Deus vai restaurar, Ele não se preocupa simplesmente com o físico, com a aparência, mas Deus restaura de dentro para fora. Primeiro nervos, depois carne e por fim pele, porque Deus restaura por completo. Deus conserta o que está quebrado lá dentro, para depois o que está consertado lá dentro refletir aqui fora. Então não fique preocupado com a aparência, com o jeito que você chegou, com a roupa que você está. Não é isso que importa para Deus. Ele quer te restaurar de dentro para fora, para que fora você refletir a glória e a presença do Senhor na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. No versículo 9, no versículo 7, o profeta diz: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. O profeta disse que ouviu um ruído, ele ouviu um reboliço, e essa palavra tem por significado desordem, agitação, bagunça. E quantas vezes nós olhamos para as coisas que nós profetizamos, e em vez de parecer que elas estão solucionando, parece que está bagunçando. Quantas vezes parece que está tudo muito agitado. Quantas vezes parece que está tudo em desordem. Mas entenda uma coisa nessa noite, querido. Quando você olhar e você achar que está desorganizado, que está bagunçado, que está agitado, é Deus colocando as coisas no lugar. Não está fora do controle, não. É Deus colocando as coisas no lugar. Ele tem poder para restaurar. Aleluia. Porque só o Senhor pode fazer essas coisas. Queridos, a palavra diz que Deus fez menção a Ezequiel mais de 90 vezes como filho do homem. Deus não chamava Ezequiel pelo seu nome, mas chamava ele de filho do homem, que quer dizer Ben-Adão, filho de Adão. E esse termo é citado primeiramente na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu quero ler para os irmãos. Está escrito assim: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fez chegar até ele, e foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia. Ezequiel estava falando de Jesus, e quando Deus fala com o profeta filho do homem, filho de Adão, Ben-Adão, ele estava apontando para Cristo e dizendo: o filho do homem virá, e é esse que irá restaurar por completo a casa de Israel. E lá em Coríntios 15, 45 diz: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último, Adão, em espírito vivificante. E Jesus é esse espírito que vivifica, Jesus é esse espírito que dá vida. Aleluia. Israel, aqui no versículo 10, estava dizendo: nós estamos como ossos secos, a nossa esperança pereceu, nós estamos cortados. Mas há uma palavra de restauração nessa noite para você. Há esperança para a árvore que foi cortada, ela ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. E a palavra diz que essa água que dá vida é Jesus Cristo, e essa água já está presente neste lugar, e esse Espírito que vivifica, o Filho do Homem, o último Adão que veio restaurar, está neste lugar para fazer frutificar a tua vida novamente. Você se sentia como um osso, você se sentia no meio de um vale, mas o Senhor tem profeta nesse lugar, e o Senhor está profetizando